Olá, seja muito bem-vindo. A apresentação de hoje compreende 2 semanas do mês de fevereiro, de 17 a 21 e 24 a 28. Sendo importante informar-lhes que nessa última semana não houve atividade colegiada no Superior Tribunal de Justiça em virtude do feriado de Carnaval. Fique comigo, tenho muita informação importante e relevante para repassar-lhe. Todos os títulos das notícias que vamos exibir hoje estão na descrição do vídeo logo abaixo. Espero que gostem. Bom estudo! Vamos começar o vídeo de hoje com as decisões relativas ao Código Civil. Primeira decisão: o agravamento intencional do risco nos contratos de seguro, previsto no artigo 768 do Código Civil, envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância, culpa em vigilando, e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato, culpa em eligendo. É o agravo interno no agravo em recurso especial número 1.534.052. O agravamento intencional do risco em contratos de seguro vem disciplinado no artigo 768 do Código Civil, assim redigido, abre aspas, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, fecha aspas. No caso submetido a julgamento pelo Tribunal da Cidadania, a segurada, a avó do condutor, buscava uma indenização securitária em decorrência de acidente de trânsito que resultou na perda total de seu veículo segurado. A seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de que o condutor, neto da segurada, estava embriagado no momento do acidente. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tinha dado provimento ao recurso de apelação da avó segurada, julgando procedente o pedido de indenização, já que, no seu entender, a segurada não tinha contribuído para o evento danoso. Contudo, para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o agravamento intencional do risco previsto expressamente no artigo 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância e o dever de escolha adequada a quem confia a prática do ato. Nesse caso, a embriaguez do condutor era notória, já que fora, inclusive, condenado na instância criminal com sentença transitada em julgado. O ministro relator, Moura Ribeiro, fez questão de mencionar outro precedente no mesmo sentido. E aqui aproveito também para informar-lhes acerca da posição do Tribunal da Cidadania acerca da condução de veículo em estado de embriaguez e agravamento do risco em contratos de seguro de automóvel, citando mais um precedente recentíssimo, abre aspas, é invencível a conclusão de que a condução de veículo em estado de embriaguez caracteriza o agravamento essencial do risco de seguro de automóvel a afastar a cobertura securitária na forma do artigo 768 do Código Civil, fecha aspas. Com esse entendimento, o Tribunal da Cidadania, ao negar provimento ao agravo interno manejado pela segurada, manteve a decisão monocrática do relator, que tinha dado provimento ao recurso especial da companhia seguradora e negado o direito à indenização.
Imóvel pode ser penhorado sem que proprietário tenha figurado na ação de cobrança de dívida condominial. Caso específico: acordo firmado com o condomínio por apenas um dos condôminos na fase de conhecimento e modificação da titularidade do domínio do imóvel no curso do processo. É o recurso especial número 1.683.419. No vídeo de 7 de fevereiro, noticiamos que o imóvel pode ser penhorado sem que o proprietário tenha figurado na ação de cobrança de dívida condominial, por se tratar o encargo de condomínio uma obrigação propter rem, e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida. O Superior Tribunal de Justiça, no dia 20 de fevereiro, manteve esse entendimento, mas em um caso bastante específico e que merece ser amplamente noticiado, pois parece que o Tribunal da Cidadania não vai mais tolerar a oposição de embargos de terceiro por quem não tenha participado na fase de conhecimento. Nesse caso específico, a divergência já tinha se instalado no tribunal de origem, tanto que, inicialmente, por maioria, foi determinado o levantamento da penhora. Postos embargos infringentes pelo condomínio, o tribunal local os acolheu para fazer prevalecer o voto vencido e confirmar a sentença que havia rejeitado os embargos de terceiro. Faço aqui um parênteses para reafirmar a complexidade do direito e também a importância de se estar atualizado com a jurisprudência. Pois bem, mesmo que a recorrente não tenha firmado o acordo com o condomínio, já que for assinado apenas pelo seu companheiro, que detinha apenas 50% do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a mesma poderia ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, e não só porque, posteriormente, passou a deter 100% da propriedade do imóvel. O Tribunal da Cidadania foi mais além. Flexibilizou, inclusive, a regra do artigo 506 do CPC 2015, ou seja, de que os efeitos da coisa julgada têm incidência apenas entre as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Para tanto, invocou o artigo 109, parágrafo 3º do mesmo Código de Processo Civil, segundo o qual, abre aspas, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, fecha aspas. Esperamos que de agora em diante as questões relativas às cobranças de dívida condominial sejam pacificadas, tanto na primeira instância quanto pelos tribunais locais, e que a solução desses litígios seja realizada em prazo razoável, como determina o artigo 4º do novo Código de Processo Civil. Procuração com poderes gerais e irrestritos não serve para alienação de imóvel não especificado. É o recurso especial número 1.836.584. Nos termos do artigo 661 e seu parágrafo 1º do Código Civil, o mandato, em termos gerais, só confere poderes para a administração de bens do mandante. Para que sejam outorgados poderes hábeis a implicar na disposição, alienação ou gravação do patrimônio do mandante, exige-se a confecção de instrumento de procuração com poderes expressos e especiais para tanto. Neste caso,
tanto a sentença como o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais haviam entendido que a outorga de poderes de alienação de todos os bens do mandante supria o requisito de especialidade exigido pelo artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil. Ou seja, não era necessário individualizar o bem imóvel a ser alienado. Contudo, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, utilizando as doutrinas de Cláudio Luiz Bueno de Godoy e Pontes de Miranda, deu provimento ao recurso especial e declarou a nulidade da respectiva escritura de venda e compra, deixando claro ainda que a finalidade da norma não é outra senão a de proteger o outorgante contra eventuais prejuízos causados por ato praticado em seu nome, mas sem o seu consentimento, pelo mandatário que extrapola o limite dos poderes que lhe foram concedidos por mandato. Ou seja, ninguém pode ser obrigado por ato praticado por mandatário que não tenha poderes suficientes ou que exceda os poderes que lhe foram outorgados. O Tribunal da Cidadania ainda fez questão de mencionar precedente recente da mesma terceira turma, em que também fora decidido que a outorga de poderes de alienação de quaisquer imóveis em todo o território nacional não supre o requisito de especialidade exigido por lei, que, como anteriormente referido, exige referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração. Dano moral por inclusão indevida em cadastro restritivo é possível mesmo com inscrição pré-existente. Flexibilização da súmula número 385 do Superior Tribunal de Justiça. É o recurso especial número 1.704.002. De acordo com o contido na súmula número 385 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando pré-existem anotações legítimas. Mas a mesma Corte Superior admite a flexibilização desse enunciado sumular quando o consumidor está contestando em juízo as anotações pré-existentes, ainda que não tenham transitado em julgado, desde que existam elementos para demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Isso porque, em determinadas hipóteses, o consumidor pode ser colocado em situação excessivamente desfavorável e de complexa solução, especialmente quando as ações forem ajuizadas concomitantemente, como no caso analisado, ou em curto espaço de tempo, na medida em que ele se vê numa espécie de círculo vicioso, porquanto o reconhecimento do dano moral em cada um dos processos ajuizados estaria, em tese, condicionado ao trânsito em julgado dos demais, nos quais, por sua vez, não se concederia a respectiva indenização devido à pendência das outras demandas em que a regularidade dos mesmos registros está sendo discutida. Essa flexibilização já tinha sido admitida em um precedente anterior. Nesse precedente, o cenário delineado mostrou que, abre aspas, os outros registros desabonadores constantes em nome do então recorrente
apresentavam o mesmo contexto fático subjacente ao presente processo, qual seja a contratação realizada por terceiros de forma fraudulenta mediante a utilização de documentos pessoais da consumidora que foram extraviados, fecha aspas. Circunstância essa suficiente para inverter a presunção de legitimidade das inscrições. Neste caso, em particular, ao consumidor, em primeiro e segundo graus de jurisdição, havia sido negado o pedido de indenização por danos morais, sendo que o Tribunal da Cidadania, ao dar provimento ao recurso especial interposto, condenou uma instituição financeira ao pagamento de R$5.000 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir desse julgamento. Passamos a analisar agora as decisões relativas ao Código de Processo Civil. Primeira decisão: relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive para satisfazer débitos oriundos de ação de despejo e cobrança de aluguel em fase de cumprimento de sentença. São os agravos internos nos recursos especiais números 1.828.388 e 1.776.856. Cada vez mais, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a regra de impenhorabilidade das verbas salariais. A impenhorabilidade das verbas salariais vem expressa no artigo 833, inciso 4º do novo Código de Processo Civil, observadas as exceções do parágrafo 2º desse mesmo textilho legal, como, por exemplo, para o pagamento da prestação alimentícia. Bem por isso, o Tribunal da Cidadania já vinha, em situações excepcionais, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, como é o caso de um dos julgamentos ora analisados, existindo inclusive precedentes nesse sentido datados do ano de 2017. A mesma penhora de salário pode acontecer para satisfazer débitos relativos e oriundos de ação de despejo e cobrança de aluguel em fase de cumprimento de sentença, sempre, é claro, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Havendo discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. É o recurso especial número 1.811.781. Nos termos do artigo 968 do atual Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais elencados pelo artigo 319 do mesmo diploma legal, dentre eles a necessidade de atribuição de um valor à causa. Inclusive, para que a ação rescisória seja regularmente processada, exige-se que o autor promova um depósito inicial
da importância de 5% sobre o valor da causa, como expressamente também exige o artigo 968, inciso 2º do CPC 2015. Para o Superior Tribunal de Justiça, contudo, o que prepondera para a fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o seu ajuizamento, aferível a partir do pedido que nela foi formulado. Nesse sentido, inclusive, diversos são os precedentes do Tribunal da Cidadania, os quais estão sendo mostrados na tela ao lado. O documento particular que não contenha a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do artigo 784, inciso 3º do CPC 2015, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. É o recurso especial número 1.823.834. Muito embora este julgamento tenha sido relativo ao artigo 585, inciso 2º do Código de Processo Civil de 1973, esse testírio legal encontra sentido idêntico no artigo 784, inciso 3º do atual Código de Processo Civil, ou seja, um dos títulos executivos extrajudiciais é o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O caso específico tratava de uma ação de execução lastreada em um contrato de empréstimo sob consignação em folha de pagamento, mas que não continha a assinatura de duas testemunhas. Para o Superior Tribunal de Justiça, a ausência de assinatura das testemunhas no documento particular, assinado pelo devedor, retira a sua eficácia executiva. Contudo, queremos deixar você muito bem informado e, para tanto, em algumas situações excepcionais, o próprio Superior Tribunal de Justiça dispensa a formalidade da assinatura de duas testemunhas, autorizando o manejo do processo de execução conforme precedente que está sendo mostrado na tela ao lado. De outro lado, se o contrato for eletrônico, com assinatura digital, a ausência de testemunhas também não impede o manejo da ação executiva, conforme precedente que também estamos indicando na tela ao lado. Isso porque a exigência formal das testemunhas poderia ser inviável no ambiente virtual. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante resulta no não conhecimento daquele que foi protocolizado por último em virtude da preclusão consumativa. É o agravo interno no agravo em recurso especial número 1.504.960. Por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo. Esse entendimento, aliás, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como você pode conferir pelos precedentes que estamos mostrando na tela ao lado.